Tempos verbais são os momentos em que a ação se passa. Presente, agora. Estudo na escola. Passado, ontem. Estudei em casa. E futuro, amanhã. Estudarei no centro de estudos. Esses são os tempos verbais. Agora olhem. Usa-se AM se o verbo estiver no passado. Exemplo, falaram, disseram, ouviram. Usa-se AOTIL se o verbo estiver no futuro. Dirão, sentirão, ouvirão. Resumindo, AM, começaram, passado. AOTIL, começarão, futuro. Observem novamente aqui, o A e o M a gente usa no passado. Eles falaram, eles disseram. E o AOTIL a gente usa no futuro. Dirão, falarão. Então, olhem só, galera, a diferença da gente usar o AM e o AOTIL no final de uma palavra. Quarto ano, então, já viram ali o que a prof passou para vocês? Que quando a gente termina com AM, a gente está falando algo que já aconteceu lá no passado. E quando a gente bota AOTIL, é algo lá no futuro. Lembre-se sempre, se a gente vai escrever uma frase, a gente não sabe se termina com AOTIL ou com AM, é só a gente pensar. Se é no passado, é com AM, se é no futuro, AOTIL. Bem tranquilo, e eu escutei falar que o quarto ano tá morrendo de saudade de um livro de português, então não precisem mais ficar com saudade, porque a gente vai matar essa saudade hoje. Depois de vocês terem assistido esse videozinho que a prof botou, a gente vai abrir o livro lá na página 184, onde está falando palavras terminadas em A, em R, A, M ou R, A, O, TIL. Leia as frases e escreva que a ideia de tempos elas indicam presente, passado ou futuro. Cientistas descobrem, é presente, passado ou futuro. Cientistas descobriram, O-A-M, passado é o quê? E cientistas descobrirão, AOTIL, descobrirão. Olha a diferença, descobriram. Falem vocês também para vocês terem noção da diferença. Daí vocês vão botar qual que é presente, qual que é passado, qual que é futuro. E depois ali na letrinha A tá falando assim, agora leia em voz alta os verbos descobriram. Separe as sílabas nos verbos nos quadrinhos. Vocês vão botar ali dentro dos quadrinhos as palavras separadas por sílaba. Como que eu faço? Não lembro. Descobriram. Batam palma. Depois, pinte de cor clarinha a sílaba tônica de cada palavra. Gente, quando a gente está no presente e quando a gente está no passado e quando a gente está no futuro, os tempos verbais, as oxítonas mudam. Oh, meu Deus do céu! A sílaba tônica muda. Olha só, ali primeiro tá assim, descobrirão, no passado, descobrirão, olha só, qual é a sílaba tônica que eu tô falando mais forte? Descobrirão, pintem um quadradinho com a letra mais forte, e depois, descobrirão, qual é o mais forte, ó, descobrirão. É diferente a sílaba tônica dessas palavras, por mais que elas sejam parecidas, porém a maneira que a gente fala, a maneira que a gente pronuncia e a escrita são diferentes. Então, pintem a sílaba tônica. A sílaba tônica é aquela que a gente fala com mais intensidade, com mais força. Depois ali, a sílaba tônica ocupa a mesma posição nesse verbo. Já dei uma dica aqui, eu acho que não, e vocês? Depois, descobriram é uma palavra oxítono, proparoxítono ou oxítona. E depois, descobrirão é uma palavra oxítono, paroxítono, proparoxítono. Lembra, oxítono é qual, paroxítono é qual, proparoxítono é qual. Bem tranquilo. Depois, número 2, a frase a seguir está no tempo presente. Reescreva no caderno mudando o verbo para passar a ideia do tempo passado e depois passar a ideia do tempo futuro. Não precisa botar no caderno, gente, pode botar ali no finalzinho do livro. A frase é: os alunos pesquisam no computador.
Como é que vai ficar essa frase no passado e como é que vai ficar essa frase no futuro? Lembra a dica? No passado vai terminar com M, no futuro vai terminar com A, ó tio. Então façam, pode fazer ali embaixo, tá bem tranquilo. Prof, me esqueci. Volta ao vídeo, vê o comecinho, que a prof já mostrou pra vocês ali como é que é. Depois, lá na página 185, vocês têm Hora da História. Leia o título do conto e observe as ilustrações. O que você imagina que vai acontecer nessa história? Agora acompanhe a leitura do conto. Primeiro, olhem ali aquela imagem e pensem, o que vai acontecer, será? Eu, olhando essa imagem, eu acho que ela tá assim, ela tá dançando, tá feliz, tá escutando uma música. E vocês, olhando essa imagem, o que vocês acham que ela tá sentindo? Em seguida, vocês vão ler ali onde está falando experiências do primeiro dia de aula. Daí, ali na página 186 e na página 187, continuem lendo a história, combinado? E depois, lá na página 188, vocês vão responder a número 2. Qual problema o menino teve durante a explicação da professora? Ele ficou com muita vontade de quê? Vocês pedem bastante, hein? Ó, depois, escreve ali. O que o menino fez para tentar resolver o seu problema? Ele pediu para a professora o quê? Ele pediu permissão para quê? Anotem. Depois, em sua opinião, a professora percebeu que o menino realmente estava com muita vontade de fazer xixi? Explique. Eu acho que não. E vocês? Por quê? Anotem. Depois, número 4, releia um trecho do conto. Bom, daí a aula começou. Teve o recreio, eu não conhecia ninguém. Tirei um sanduíche da lancheira. O lanche sempre ficava com gosto de plástico por causa da lancheira. Mas eu não sabia disso ainda, porque era a primeira vez que eu usava a lancheira. Então tocou o sinal e eu fui de novo para a classe. Nesse trecho, a repetição da palavra lancheira contribuiu para. Você pode marcar mais de uma alternativa. Que o leitor saiba que o sanduíche estava mesmo na lancheira, passar a ideia de que o narrador é uma criança, o narrador é quem está contando a história, é uma criança, dar mais humor ao conto. O que vocês acham? Anotem. Depois, a número 5, sublinhe no conto a onomatopeia que remete o barulho de xixi. Lembra a onomatopeia? Quando eu vou rir, ha, ha, ha. A onomatopeia, ha, ha, ha. Se o pintinho faz piu, 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 qual é a onomatopeia? Piu, piu, piu. Se eu bato palma, qual é a onomatopeia? A palma. Se passa uma abelha, ele faz zoom, qual é a onomatopeia? É o zoom. Então, vocês vão lá no texto, vão sublinhar a onomatopeia e depois, por que uma letra aparece repetida na onomatopeia? Por quê? Por que vocês acham que essa letra se repete? Gente, bem tranquilo, bem fácil as atividades. Então vamos lá. Se não entendeu, lê novamente o texto, porque todas as respostas estão no texto. E não tem nem que pensar, né, gente? Está muito fácil. E ali, aquela página 184, sobre o AM ou A, ó tio. Lembrem, AM, quando terminar com M, vai ser no passado. E quando terminar com A, ó tio, vai ser no futuro. Qualquer coisa, assistam de novo o videozinho onde a prof deu a explicação.